Saúdo todos os irmãos com a paz do Santo Rei Celestial, Jesus Nazareno. Irmãos, eu venho aqui compartilhar com os irmãos, uma profecia aí que eu havia deixado para trás aí, tá? Eu tinha escrito aqui dezembro de 2017, tá? Já faz um certo tempo aí, dezembro de 2017, né? Dezembro de 2018, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Tá. Essa revelação foi assim, ó. Eu tentei fazer uma ilustração aqui, tá? Para contar essa revelação, né? Nesse sonho eu tive uma revelação onde o Espírito Santo, né? Onde eu estava na beira, fui dominado pelo Espírito Santo, né? E fui levado para a beira de um rio. Igual tá aqui, ó. À beira de um rio, né? O rio vinha da direita para a esquerda, assim como aqui, ó. Assim como a Taná, né? A Bíblia judaica aqui, ela é escrita dessa forma, né? Tudo isso aqui é proposital, tá? Nós somos induzidos através da engenharia social, tá? De seitas, né? Satanistas, que eles usam muito a simbologia do lado esquerdo, né? Sempre começar pela esquerda, né? No caso dos militares também, eles sempre começam a marchar com a perna esquerda e tal, né? Para ir contra Deus, né? Aqui no caso aqui, ó, a leitura hebraica começa da direita para a esquerda, a leitura e a escrita, né? E aqui a gente foi induzido, né, ao longo do tempo aí, começar pela esquerda para a direita, tá? Até a própria Taná, né, ela é o contrário, né? Aqui numa Bíblia comum, né, por mais que isso aqui seja uma Bíblia traduzida, né, a gente lê da esquerda para a direita, né? A Taná original aqui, as escritas hebraicas, né, da direita para a esquerda, e na tradução a gente lê da esquerda para a direita, né? É uma simbologia, né? A gente é vítima, né, dessa engenharia social aí que é praticada pelos senhores do mundo, né? Tá, mas vamos lá aqui na revelação. Eu fui dominado pelo Espírito Santo, né, e levaram para a beira de um rio era um rio estreito, né, de águas cristalinas, porque o rio corria no sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Aí eu estava na beira do rio, né? Eu fui levado ali para ter uma visão. E do outro lado tava a minha mulher aqui e o meu filho pequeno, né? Na época ele nem havia nascido, porque ele foi nascer em 2020, né? Como que é a profecia, né? Deus me mostrando o futuro, né? Ele nasceu em 2020, aqui ele nem existia ainda, nem estava programado, né? O nascimento do Daniel, né? Aí tava nós três na beira do rio. Eu tava de um lado, ela e o neném estavam de outro lado do rio, né? E aqui havia um morro, né? Havia uma praia aqui, bem curta também, de areia, né? E havia um morro, que era uma parte mais elevada. Nessa parte elevada havia um anjo, né? Ele estava com as vestes brancas, com as asas enormes, só que as asas dele estavam recolhidas, tá? Igual de passarinho, quando pousa, o passarinho recolhe as asas, né? Tava assim, com as asas recolhidas e com a veste branca. Aí o anjo ele estava em cima do morro, ele me disse para mim lá embaixo, e havia uma árvore aqui, ó, uma árvore na beira do rio, né? Aí o anjo me disse assim, ó, haverá 3 enchentes. Quando falou 3 também, eu já entendi que é o código profético, né? Primeiro que eu estava em 3 pessoas na margem do rio, né? Aí depois o anjo me disse, haverá 3 trombas d'água, né? 3 sinais, que quando a água vem daqui de cima, né? Ela vem com nível mais forte, aí enche o rio, né? Haverá 3 trombas d'água. Ele me disse assim, que simbolizam os últimos acontecimentos globais, né, da humanidade. E águas, em profecia, simboliza todas as nações, todos os povos, né? Assim como é descrito lá no livro de Apocalipse, né? O significado de águas, povos, raças, tribos, línguas, né? E simbolizava aquele rio. Aí o que aconteceu? Veio a primeira enxurrada. Né? E eu fiquei olhando para o lado direito. Eu estava aqui, olhei para o meu lado direito na cabeceira do rio.
e veio aquela primeira tromba d'água, né? Então, quando ela chegou aqui, que ela me atingiu, o nível do rio subiu e as águas chegou até a altura do meu calcanhar. Chegou até a altura do meu calcanhar, né? Chegou bem aqui assim, ó, a altura do meu calcanhar, né? Tá, aí o que aconteceu? Veio a primeira, né? E a tromba d'água, irmãos, era de água cristalina. Água cristalina. O rio era de água cristalina, tá? E a tromba d'água que veio também era água cristalina. Veio, o rio só subiu e atingiu meu calcanhar, né? Primeiro sinal. Aí veio o segundo sinal. O segundo sinal, né? Veio outra tromba d'água, semelhante à primeira, só que ele era mais forte. Era umas 10 vezes mais forte, né? Que aí aumentou o nível do rio, aí as águas chegou até a altura do meu joelho, né? Você sabe que do joelho para a cintura ali já leva a pessoa, né? Se for uma correnteza forte, né? Aí veio a correnteza forte assim, eu ainda consegui me segurar, né? A primeira foi tranquila, né? A segunda eu consegui me segurar, me firmar ali, né? E a terceira e última, aí como o anjo falou que eram 3, né? E haviam vindo 2. Aí eu pensei comigo. Eu falei assim, se a primeira chegou no meu calcanhar e a segunda no meu joelho, vai que a terceira chega até a altura do meu peito, da minha cintura, do meu peito, né? Ela pode me levar embora. Ela pode me arrastar, né? Aí o que acontece? Aí minha mulher estava aqui do lado, aí ela se afastou. Foi um sinal, né? Ela meio que se afastou com o neném, subiu no morro e ficou lá de cima do morro. Ela sentiu alguma coisa, só que ela não falou nada, né? E eu fiquei lá na margem do rio. Aí eu fiquei pensando assim, falei, não, eu vou subir nessa árvore aqui. Porque se a terceira onda vier, ela não vai me levar, né? Então eu peguei e subi na árvore. Subi nesse galho aqui, ó. Tinha uma árvore, tinha um galho. Aí eu subi no galho da árvore e fiquei olhando para a cabeceira, né? Eu subi no galho da árvore, desenhei um bonequinho aqui. Subi aqui no galho da árvore e fiquei observando a cabeceira. A terceira e última vi, né? Só que o que aconteceu? Quando veio a terceira e última, era como se tivesse estourado uma barragem. Veio como se fosse uma onda gigantesca assim, ó. Que vinha consumindo tudo aqui. Até na margem ela consumia, né? Consumia tudo assim, ó. E era gigante assim, ó. Era maior que tudo. Ela vinha destruindo tudo. E ela era água suja, água de esgoto, água preta, cheia de cadáveres, tinha muita cobra, né? Muita cobra, cadáveres, animais mortos, né? Gente morta também. E ela vinha varrendo tudo assim, ó. E como eu tava na margem aqui, eu falei, ela vai me pegar aqui. Aí eu desci da árvore, né? Desci da árvore correndo aqui e fui subir o barranco. Só que ela tava vindo com tudo, né? Ela tava vindo assim com tudo. Ia me pegar, né? Quando ela chegou perto de mim aqui, aí o anjo pegou aqui, ó. Quando eu não tava conseguindo subir o barranco, ele pegou, estendeu a mão assim e me puxou, né? Aí esse anjo aqui, ele pegou, estendeu a mão e me puxou aqui pra cima. Pra perto dele aqui, né? Cadê? Ele me puxou aqui pra cima. Ele estendeu a mão e me puxou. Aí passou essa devastação total. Passou e destruiu tudo. Né? E hoje a irmã de São Paulo lá, que eu falo sempre com ela, né? A gente troca muita experiência espiritual, compartilha testemunho. O Espírito Santo usou ela para me lembrar dessa profecia, né? Né? E trazer novamente para os irmãos aí. Tá, irmãos? O significado. As 2 primeiras veio água cristalina, né? Vocês lembram, né? E a terceira e última era preta, né? Sujeira. A primeira, irmãos, significou o Covid, tá? O vírus aí que foi soltado e atingiu o mundo todo, né? Por isso que o Covid me atingiu de forma bem levinha e fraquinha, né? Eu perdi um parente, tá? Eu perdi um parente nessa época aqui. E o que aconteceu? Aí o que Jesus me mostrou na época lá, né? Falou, me mostrou um livro enorme, um livro, né? Um livro enorme assim,
e estava escrito o nome de todas as pessoas da terra. Aí as pessoas que confiavam em Deus, estava escrito de caneta azul, né? Caneta assim, ó. E as pessoas que não confiavam em Deus, estava escrito em lápis, né? Você já entendeu o simbolismo aí, né? Porque o lápis você consegue apagar, a caneta não. A caneta tá firme, ó, nome escrito no livro da vida, né? O lápis não. O lápis é um pé no mundo, um pé aqui, ou mais no mundo do que aqui, né? Fixado em Deus. E eram poucas as pessoas que tinham o nome escrito, ó, com caneta, né? Com a tinta, no caso, né? O outro era um lápis bem fraquinho. Mais de 90% da humanidade estava assim, ó, escrito de lápis bem clarinho. Aí Jesus falou para mim, ó, essas pessoas que estão escritas são as pessoas que não confiam em mim, vão confiar nos homens. No seu desespero, no meio do caos, vão confiar no poder dos homens, na medicina, né? Aí veio a vacina, né? A picadinha, todo mundo, ó, tomou, né? E o Senhor me mostrou que isso vai dar um problema gigantesco futuramente, tá? Tem muitos médicos aí já falando que tá, quem não tem mais volta não, irmãos, só pela misericórdia dele aqui. E quem estava com o nome escrito aqui, ó, eram só as pessoas que confiavam nele, né, de corpo, alma e espírito. E tipo assim, eu fui uma dessas. Eu tive que assinar um documento no meu serviço lá, ó, assinei um documento lá, falando que se eu morresse de Covid, a minha família não ia ter direito a nada. Só que eu sabia que eu não ia morrer também, né? Não vou morrer desse aqui, né? Vou morrer de outra coisa, mas não desse aqui. Aí eu assinei lá, né? E entreguei o papel. É ato de fé, né? Deus, ele espreme a gente. E eu andava sem máscara, o povo ficava bravo comigo, eu não estava nem aí. Às vezes eu só usava máscara para poder entrar no mercado, porque senão não podia, né, entrar no mercado sem máscara, mas eu sabia que aquela máscara não salvava nada, né? Entendeu? Não usava para me proteger, eu usava só para mim poder ter acesso ali, comprar os alimentos ali, né? Tá, essa foi a primeira onda. Me pegou fraquinho, não senti nada, não senti medo, não fiquei com nada. Eu via muitas pessoas com medo, desesperadas, né? Hábitos de limpeza, já tava tudo doido, né? Porque assim, ó, o medo contagia, né? O medo dos outros acaba contagiando a gente, né? Mas eu fiquei tranquilo. E era tido como louco, né? A gente é tido como louco quando a gente começa a caminhar na fé. Tá. Por que veio águas cristalinas? Para nos limpar, ó. Nos limpar de todos os nossos pecados, para a gente poder voltar para Deus, né? Para a gente voltar para Deus, voltar para a leitura, ter mais tempo para Deus, né? Voltar a observar as leis, guardar os seus mandamentos, né? Esse foi o propósito desse juízo, né? Deus permitiu, né? Desse juízo. Tá. O segundo juízo vai começar agora e vai vir mais forte, né? Vai me atingir também, e eu também serei atingido, tá? Com certeza, aqui ó, no primeiro eu perdi um parente da família, nesse segundo eu vou perder uns 6, 7 ou até 10, né? Tá? Você lembra que eu falei que eu vi um anjo? 2 anjos veio, colocou as mãos sobre meu filho, 3 anjos, né? Meu filho estava deitado assim na cama, aí um anjo veio aqui na cabeceira, outro aqui, né? Protegendo ele, né? E a gente ora, né? Pede proteção pra gente, confessa os nossos pecados, né? E exercita a fé no meio de tempestades, né? Tá, irmãos? Mas, então, essa segunda onda que vai vir mais forte, né? Vai ser um acontecimento, um juízo da parte de Deus, um juízo global, que ele vai permitir também, tá? Para varrer muito, para limpar a terra de muito pecado, tá? Antes do terceiro e último grande juízo, que é a grande tribulação, que já não vai vir com tudo, né? Vai vir tudo junto, fome, guerra, peste, guerra nuclear, inversão magnética, terremoto, furacão, tsunami, perseguição, fome, vai ser tudo caos, né? Antes desse último, que é sujo, né? Porque no meio de toda essa sujeira aqui, ó, já é juízo total, né? Nesse segundo aqui, é um juízo meio parcial, né? Vai permitir, vai trazer juízo por causa dos pecados que estão demais e para despertar aqueles que estão adormecidos ainda, os que estão indecisos, né? Se vão, se não vão, as pessoas que são muito apegadas às coisas materiais, que vendem a palavra de Deus, fazem cursos, vendem cursos, né? Irmãos, eu tenho muito pecado, irmãos, bastante, só que esse eu não tenho,
de vender curso, de ensinar, de pregar, cobrar por isso aqui, ó. Não, jamais, nem aceitaria, nem eu aceitaria. Profeta Elias, lê na sua Bíblia aí, a história lá, no livro dos reis, Elias e Eliseu. Elias, antes de subir para o céu, disse para Eliseu, Eliseu, nós os profetas não recebemos honra e nem recompensa pelas obras de Deus, porque nós somos apenas instrumento. Né? Aí Eliseu passou isso para o discípulo dele, que era o Geazi, né? Só que Geazi não aceitou. O que Geazi fez? Foi lá no capitão do exército sírio, pegou o ouro e a prata e as roupas, né? E foi repreendido por Eliseu, né? Eliseu falou, agora você herdará a lepra de Naamã. Então, todos esses pregadores que cobram para pregar a palavra, viva a palavra de Deus, tá? Eles vão herdar a lepra de Naamã também, irmãos. Vão herdar o juízo de Deus, podem ter certeza disso, tá? Eu vejo pastores aí muito famosos aí, muitos aí que os irmãos acham que é certo, né? Youtubers aí, tá? Que quando chega nesse ponto aí, pastores que vendem curso, toca terror nas pessoas, tá? Toca terror nelas, aterroriza elas, depois vende curso de como sobreviver na grande tribulação, como fugir da marca da besta e tudo mais. Irmãos, não tem como, tá? Nós seremos salvos exclusivamente pelo poder de Deus. Vamos ver aqui, ó. Livro de Ezequiel, pega a sua Bíblia em casa aí, capítulo 9, Deus trazendo juízo para o povo de Israel, e assim será com o nosso tempo também. Aqui, ó, vamos ler do versículo 4 em diante. Deus trazendo juízo, né? Vá por toda a cidade de Jerusalém, faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Então eu vi o Senhor dizer aos outros homens, né? Vão atrás dele, outros anjos, né? Que eram de vestes brancas, vão atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixem ninguém escapar. Não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as crianças. Não, mas não toquem. Olha só, é importante isso aqui, ó. Mas não toquem quem tiver o sinal da testa. O sinal na testa, né? E começa aqui pelo templo. Deus colocou um sinal, né? Marcou os seus escolhidos com um sinal e mandou um anjo levar juízo. Falou, só não toque naqueles que tem o meu sinal, né? Que sinal é esse, irmãos? O Espírito Santo. A partir do momento que nós somos batizados, nos rendemos à vontade de Deus, nos entregamos mesmo, né? Nós somos selados com o seu Espírito Santo, tá? E o que demonstra realmente que nós temos esse sinal em nós? Quando vivemos conforme a palavra de Deus, não conforme nós queremos, tá? Um dos principais pecados que apagam o nosso selo é o orgulho, a mágoa e a arrogância e a soberba, tá? A falta de reconhecimento dos nossos pecados, tá, irmãos? Então, 3 grandes sinais. O primeiro já foi dado, o Covid, tá? Águas brancas para lavar as vestes. Vai vir um outro grande juízo aí da parte de Deus, né? Que eu já compartilhei com os irmãos. No dia 4 de setembro, né, deste ano, mês passado, eu vi Jesus descendo a terra com uma espada na mão, mais brilhante que o sol, ó. Eu nem conseguia olhar para ela de tão brilhante que ela. Quando eu olhava para Jesus, eu via Jesus. Quando eu olhava para a espada assim, eu não conseguia olhar para a espada. Era mais brilhante que o sol, né? Aí, antes do terceiro e último, né, sinal para toda a humanidade, que é o juízo total, né? Irmãos, outra coisa que eu vejo ninguém falar, tá? É aqui, ó. As pessoas interpretam muito errado, né? Todo mundo sabe que existem muitos códigos proféticos aqui, que está além de doutorado, mestrado, teólogo. Eu vejo muitos pastores, são inteligentes, né? Mas quando eles se apegam no seu autoconhecimento, deixam o Espírito Santo de lado, eles tropeçam demais, né? Vou compartilhar com os irmãos aqui, tá?
tá? Todo mundo tá falando do anticristo, marca da besta, tudo mais, ó. Só vou lembrar aqui os irmãos. Irmãos, na época do dilúvio, Deus levantou Noé, né? Noé. Na época lá da guerra, lá, ó, que o povo judeu ficava em guerra até com os seus próprios descendentes, né? Que eram os israelitas, né? Deus levantou Davi e unificou a nação de Israel, né? Depois foi dividida para sempre, né? Depois do reinado de Salomão. Quando o povo foi levado como escravo lá para a Babilônia, né? Aí entre Noé aqui, Deus, para libertar do Egito lá, só lembrando, né? Quando Deus enviou 7 anos de fome, voltando lá para o passado, mais tempo mais passado, antes de Deus enviar 7 anos de fome por toda a terra do Egito, ele levantou José. Ó, ele sempre levanta alguém, tá? Levantou José, levantou Noé. Depois de José, levantou Moisés. Eles sempre levantam alguém, irmãos, tá? Levantou Sansão, né, para causar guerra lá com os filisteus. Levantou Sansão, levantou o rei Davi, tá? Jesus, né, foi profetizado aqui nos Salmos e nos Profetas que ele seria levantado ali após os 79 semanas lá, 490 dias, né? Levantou Jesus, né? E no momento final, lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, ele diz assim novamente aqui, ó. No momento final, lá no capítulo 12 fala da grande tribulação, né? Que o fim virá como enchente, trazendo morte e destruição. Ele fala, no momento final, se levantará Miguel, o grande príncipe, em favor do teu povo, dos seus escolhidos, daqueles que estão marcados com o selo do teu Espírito. Então, irmãos, nós nunca estaremos sozinhos. Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar, tá? Amém, irmãos? Então, fiquem com Deus aí e até a próxima revelação.